O destino de Bucky, o Soldado Invernal, pode ter tudo a ver com o título Lobo Branco e com a relação dele com a Sharon Carter, mas como assim? A história de Bucky Barnes pode não acabar em Falcão e Soldado Invernal, mas se for esse o caso, onde é que ele vai aparecer depois e como? Ele pode virar outro super-herói e nós vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e para falar do Bucky Barnes, eu acho muito importante primeiro a gente falar da contraparte dele nos quadrinhos. Porque afinal de contas, a Marvel Studios usa os quadrinhos como inspiração. E pra gente entender para onde a Marvel Studios está indo como personagem, faz todo sentido a gente entender essa inspiração também. Resumidamente, qual é a história inteira do Bucky Barnes na Marvel? Primeiro, ele apareceu como o Bucky, um garoto que era o ajudante do Capitão América durante a Segunda Guerra. Depois que ele desapareceu por algum tempo, ele voltou transformado no Soldado Invernal, uma máquina de matar. Rolou todo o conflito entre ele e o Steve Rogers, porém, depois ele conseguiu se recuperar de toda a programação mental que tinham feito nele. E logo depois disso, ele se tornou o novo Capitão América dos quadrinhos. Foi uma época que o Steve Rogers tinha morrido por lá. É claro que ele voltou eventualmente, né? Porque HQs funcionam assim. E quando o Steve voltou, o Bucky abandonou o manto de Capitão América e resolveu buscar redenção, voltando a adotar o nome de Soldado Invernal, só que dessa vez era um Soldado Invernal mais heróico. Ele passou a executar missões no submundo ao lado da Viúva Negra, que era um interesse amoroso dele por lá. Virou uma história de casal e de espionagem. Só que no meio de tanta coisa, o Soldado Invernal acabou seguindo seu próprio caminho e mais recentemente liderou uma versão da equipe dos Thunderbolts, que era uma equipe formada por ex-supervilões. Se você prestou atenção em tudo isso que eu contei sobre o Bucky dos quadrinhos, você deve ter reparado que eu não mencionei um título que ele ganhou dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? O título de Lobo Branco. Por quê? Nos quadrinhos, Lobo Branco não é o Soldado Invernal, é na verdade um outro cara. Quem é esse Lobo Branco dos quadrinhos e como ele pode influenciar o futuro do James Buchanan Barnes no UCM? Vamos falar disso tudo, mas antes se inscreve aqui, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca e ficar informado no mundo dos super-heróis. Você que já é inscrito, já é um Loquia, um grande abraço, um beijo no seu coração e vamos continuar. Nos quadrinhos, esse Lobo Branco é um cara chamado Hunter. Quando ele era criança, o avião dos pais dele caíram na fronteira de Wakanda e só ele sobreviveu, fazendo com que o rei T'Chaka, que é o pai do T'Challa, pegasse o garoto e começasse a cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Só que o que aconteceu? O T'Challa nasceu. E daí o Hunter perdeu todas as esperanças que tinha de ser importante dentro de Wakanda, já que o posto de rei daquele lugar ia ficar para o T'Challa, o filho legítimo do T'Chaka. Assim, com o passar dos anos, o Hunter foi criando uma rivalidade e um desgosto, uma inveja pelo T'Challa, chegando ao ponto de que, quando o T'Challa foi coroado rei de Wakanda, o Hunter, que estava agindo como uma espécie de agente infiltrado do exército de Wakanda e pelo mundo, perdeu o posto que tinha e virou um mercenário. Mesmo enquanto ele estava agindo para Wakanda, ele já era chamado de Lobo Branco. Mas a partir de então, Lobo Branco virou sinônimo de um grande assassino do submundo da Marvel. Então fica claro com isso que o Lobo Branco, ou Hunter, nos quadrinhos, era um irmão adotivo mais velho do T'Challa, que ficou desaparecido, afastado de Wakanda por bastante tempo, apesar de ainda amar aquele reino e voltar a ele para protegê-lo sempre que era preciso. Só que sem nunca esquecer a rivalidade dele com o Pantera Negra. Mas e dentro do universo cinematográfico da Marvel? Bom, a história do Lobo Branco é diferente. Porque Lobo Branco e o Bucky Barnes são a mesma pessoa. O Bucky era o amigo de infância do Steve. E depois que virou o Capitão América, o Bucky virou um dos membros da sua equipe durante a Segunda Guerra Mundial, que enfrentava a Hydra. Porém, eventualmente o Bucky foi capturado por essa organização e transformado no Soldado Invernal. Para se curar desse processo, ele foi deixado em Wakanda pelo Steve
e quando emergiu curado, ele foi chamado de Lobo Branco. A primeira vez que nós ouvimos esse termo foi durante as cenas pós-créditos de Pantera Negra, onde a Shuri apareceu chamando o Bucky por esse nome. Depois ele foi chamado disso de novo em Guerra Infinita e na série Falcão e Soldado Invernal. Nós ainda não sabemos se esse título de Lobo Branco significa algo maior em Wakanda ou se é só um apelido engraçadinho que a Shuri deu pra ele. Porque ainda existe espaço para Marvel explicar, se quiser, que Lobo Branco é uma lenda antiga em Wakanda ou algo do tipo, e é realmente um título dado a algum guerreiro especial que passa a atuar naquele reino. No episódio 4 de Falcão e Soldado Invernal, Ayo, a Dora Milaje, desaprova totalmente a atitude do Bucky ter libertado o Zemo. E ela basicamente pede para Bast, o Deus Pantera, amaldiçoar ele. O que faz a gente pensar que o Bucky talvez não esteja mais tão de boa assim com Wakanda. Porém, e se ele tiver? Será que o futuro dele ainda vai estar naquele reino? Afinal, a Ayo deixou o braço mecânico para trás. Ainda é uma herança de Wakanda que tá com o Bucky. Com isso tudo em mente, a gente consegue pensar no futuro do personagem. E o primeiro futuro, que talvez seja o mais fácil, mas também o mais sem graça, é que o Bucky morra. E a história dele termine por isso mesmo. Agora, se você não acha que ele vai morrer, eu também não acho. E o que pode rolar é isso aqui. Se por acaso a Marvel decidir seguir o caminho onde o Bucky continua sendo chamado de Soldado Invernal, seria possível para ele continuar atuando em séries em grupos de outros super-heróis. Assim ele vai continuar sendo um coadjuvante da mesma forma que ele foi em todas as suas antigas aparições no UCM. Porém, o Soldado Invernal também pode ganhar uma série própria. Você se lembra que eu contei aqui que nos quadrinhos, durante um período, o Bucky voltou a se chamar de Soldado Invernal, enquanto atuava junto com a Viúva Negra, que era o interesse romântico dele? Pois bem, a Viúva Negra está um pouco distante no momento, porém quem foi que Falcão e Soldado Invernal apresentou como possível aliada do Bucky? A Sharon Carter. Uma série do Soldado Invernal com a Sharon Carter atuando no submundo, da mesma forma que o Soldado Invernal fez com a Viúva Negra nos quadrinhos, seria simplesmente maravilhoso. E considerando que ele já fez nos quadrinhos também, ele pode integrar uma formação dos Thunderbolts também. E há muito tempo já é especulado um filme ou uma série dos Thunderbolts no UCM. Se você por acaso já assistiu o meu vídeo sobre o futuro do Barão Zemo, você já sabe do que eu tô falando. Porém, ainda existe um outro possível caminho, que pra falar a verdade eu acho que é até o meu favorito. Que é se a Marvel decidir manter o Bucky Barnes como o Lobo Branco. Nesse caso, ele de fato não seria mais Soldado Invernal, e sim adotaria totalmente esse novo alter ego. E isso se encaixa perfeitamente com a série que já está confirmadíssima de Wakanda pro Disney Plus. Foi confirmado pela Marvel Studios que o Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, vai dirigir Pantera Negra 2 e logo depois vai trabalhar numa série de Wakanda, que não deve acompanhar diretamente o Pantera Negra. Nesse caso, quem essa série poderia acompanhar também seria o Lobo Branco. E ele poderia estar agindo junto com outros guerreiros de Wakanda e com as Dora Milaje. Nessa versão de futuro para o Bucky Barnes, ele poderia talvez até ganhar um novo uniforme. Um traje que de fato lembrasse o do Lobo Branco nos quadrinhos, que por sua vez é até um pouco parecido com o traje do Pantera Negra. Ver o Bucky vestido com algo assim seria simplesmente maravilhoso. E se você assistiu o meu vídeo falando sobre o futuro do Barão Zemo, fica claro que o destino dos dois personagens está intimamente conectado. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer com o Bucky no UCM. Vamos conversar mais a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. É porque até agora o visual do Bucky é o visual do Soldado Invernal ainda. É só uma roupa com um braço mecânico. Se ele usar um traje de lobo branco, nossa, aí sim. Aí eu já quero até o bonequinho dele.